A Zona Morta, Stephen King. Dois. O Tigre Risonho. Capítulo 17. 1. O rapaz lia devagar, seguindo as palavras com o dedo. As compridas e bronzeadas pernas de jogador de futebol estavam esticadas na espreguiçadeira, na beira da piscina, sob o sol brilhante e o céu limpo de junho. Claro que o jovem Danny Juniper está morto e desconfio que pouca gente no mundo diria que ele não tinha Ai, merda, não sei. Pouca gente no mundo diria que ele não tinha merecido sua morte, disse Johnny Smith. Só um modo ligeiramente mais caprichoso de dizer que a maioria das pessoas concordariam que a morte de Danny era positiva. Chuck olhava para ele, e a familiar mistura de emoções cruzava sua expressão normalmente agradável. Diversão, ressentimento, embaraço e um traço de mau humor. Ele suspirou e tornou a baixar os olhos para o faroeste de Max Brand. Merecido sua morte. Mas minha grande tragédia. Johnny ajudou. Mas minha grande tragédia foi que tenha morrido justamente quando ia redimir uma parte de seu trabalho sujo, prestando um grande serviço ao mundo. É claro que isso me deu na. Chuck fechou o livro, levantou a cabeça para Johnny e deu um sorriso brilhante. Por hoje já deu, Johnny. O que acha? O sorriso de Chuck era seu maior triunfo. Aquele que provavelmente levaria para a cama as líderes de torcida de toda New Hampshire. Será que a água está boa? Pode apostar que sim. O suor está correndo de seu corpinho magrelo e subnutrido. Johnny precisava admitir, pelo menos para si mesmo, que a água realmente parecia boa. As primeiras 2 semanas do verão do bicentenário de 1976 tinham sido excepcionalmente quentes e abafadas. De trás deles, saindo do outro lado da grande e graciosa Casa Branca, vinha o zumbido soporífero do cortador de grama em movimento. No pé, o jardineiro vietnamita cortava o que Chuck chamava de os 40 metros da frente. Era um barulho que fazia Johnny querer tomar 2 copos de limonada gelada e depois inclinar a cabeça para dormir. Pare com os comentários sobre minha magreza, ele pediu. Além disso, mal começamos o capítulo. Certo, mas já lemos 2 antes desse. Persuasivo. Johnny suspirou. Normalmente teria conseguido fazer Chuck se dedicar um pouco mais, mas não naquela tarde. Afinal, Chuck já havia aberto bravamente o caminho através da rede de guardas que Johnny Charbonne havia colocado ao redor da cadeia de Emmett. Além disso, também já havia acompanhado o Falcão Vermelho malvado que irrompera por lá e matara Danny Jupiter. Bem, então só termine a página, disse Johnny. A palavra onde você empacou é náuseas. E não passe por cima dela, Chuck. Grande amigo. O sorriso se alargou. E sem perguntas, certo? Bem, talvez só algumas. Chuck franziu o senho, mas era um fingimento. Estava bem à vontade e Johnny sabia disso. Abriu o livro na gravura do pistoleiro avançando de novo, vigorosamente, por entre fileiras das portas de vai e vem de um salão e começou a ler em um tom lento, excitante, tão diferente de seu tom normal de voz que realmente parecia ser outra pessoa falando. É claro que isso me deu náuseas de imediato, mas não era nada em comparação com o que me esperava na cabeceira do pobre Tom Kenyon. Um tiro atravessa seu corpo e ele está mordendo rapidamente quando eu... Morrendo, disse Johnny em voz baixa. Olha o contexto, Chuck. Atenção ao contexto. Mordendo rapidamente, Chuck repetiu, dando uma risadinha, mas logo continuou. E ele estava morrendo rapidamente quando
quando eu cheguei. Johnny foi envolvido por um sentimento de piedade ao ver como Chuck se debruçava sobre o exemplar de Firebrand. Uma boa história, mas meio tosca, que devia ser lida em 2 tempos. Em vez disso, lá estava Chuck seguindo a versão simplificada e linear de Max Brand com um dedo que se movia laboriosamente. O pai, Roger Chatsworth, era dono da Chatsworth Fiação e Tecelagem, uma empresa muito grande no sul de New Hampshire. Tinha também aquela casa de 16 quartos em Durham. E dentre os empregados havia 5 pessoas. Uma delas era No Pat, que ia a Portsmouth uma vez por semana para frequentar um curso sobre os Estados Unidos, necessário para receber cidadania norte-americana. Chatsworth dirigia um Cadillac em 1957, conversível e restaurado. A esposa, uma mulher meiga, de olhos claros e 42 anos, guiava um Mercedes. Chuck tinha um Corvette. A fortuna da família era estimada em aproximadamente 5 milhões de dólares. Chuck, aos 17 anos, era o homem que Deus realmente pretendera fazer ao dar o sopro de vida no barro. Johnny pensava com frequência. Um ser humano com um físico realmente excelente. Tinha quase 1,90 m e pesava mais de 85 quilos de puro músculo. O rosto talvez não fosse interessante a ponto de torná-lo realmente bonito, mas estava livre de acne ou de espinhas e emoldurava um par de admiráveis olhos verdes. Isso fizera Johnny se lembrar de que Sarah Hazlitt era a única pessoa com os olhos realmente verdes que ele conhecera até então. No colégio, Chuck era a apoteose do garoto popular, um papel que desempenhava de forma quase caricatural. Capitão das equipes de beisebol e futebol americano, também havia sido representante da turma durante o ano letivo recém-completados e seria presidente do diretório estudantil para o período que começaria no outono. O mais surpreendente de tudo era que nada daquilo lhe subia à cabeça. Nas palavras de Herbie Smith, que um dia passou por lá para conferir o novo trabalho de Johnny, Chuck era um cara normal. Herbie não tinha outra expressão em seu vocabulário. Além disso, um dia, Chuck seria um cara normal e extremamente rico. E lá estava ele, severamente curvado sobre seu livro como um atirador com sua metralhadora em um posto solitário, baleando as palavras à medida que elas se aproximavam, uma por uma. Pegava a empolgante história cinematográfica de Max Brand sobre o andarilho John Cabeça-Quente Sherburne e seu confronto com o Comanche fora da lei Falcão Vermelho, e a transformava em algo tão excitante quanto um comercial de semicondutores ou componentes de rádio. Mas Chuck não era estúpido. Suas notas em matemática eram boas. Sua capacidade de memorizar era excelente. E ele parecia habilidoso com as mãos. Seu problema era uma grande dificuldade em guardar palavras escritas. O vocabulário oral era ótimo. Aprendera com facilidade o som dos fonemas. Era o modo de grafá-los que o confundia. Embora montasse suas frases sem o menor erro, ficava muito atrapalhado quando lhe pediam para escrever alguma coisa. O pai de Chuck temia que fosse dislexia, mas Johnny achava que não. Na realidade, Johnny jamais conseguia identificar um disléxico, embora muitos pais se agarrassem ao rótulo para explicar ou justificar os problemas de leitura dos filhos. O problema de Chuck parecia mais genérico, uma difusa e generalizada fobia de leitura. Era um problema que se tornara cada vez mais nítido nos últimos 5 anos escolares de Chuck. Mas os pais só começaram a levar isso a sério, tanto eles quanto Chuck, ao ver sua participação em equipes esportivas ser posta em risco. E isso não foi o pior. Aquele inverno seria a última chance que Chuck teria para fazer o SAT, os testes de aptidão escolar, se pretendesse entrar para a universidade no outono de 1977. A matemática não chegava a ser um problema. Mas o resto do exame, bem, se ele pudesse ter as perguntas lidas por alguém, faria um trabalho de médio a bom. 500 pontos, sem grande sacrifício. Mas nunca deixariam que ele levasse um leitor quando fosse prestar o SAT. Mesmo o pai sendo um dos grandes no mundo empresarial de New Hampshire. Mas achei que era um homem modificado. Sabia o que se estendia à sua frente e sua coragem era soberba.
Ele não perdia nada, não lamentava nada. Todo o terror e nervosismo que o possuiu desde que foi confrontado com um fato desconhecido. Johnny tinha visto o anúncio de uma vaga para tutor no Maine Times e respondera sem grandes esperanças. Havia se mudado para Kittery em meados de fevereiro, precisando mais que tudo se afastar de Pownal, da caixa de correio lotada diariamente, de um número cada vez maior de repórteres que começaram a encontrar o caminho para sua casa, das mulheres nervosas, com os olhos angustiados, que davam uma passadinha porque, por acaso, estavam por ali. Uma das que tinha dado a passadinha por estar por acaso na vizinhança tinha uma placa de Maryland. Outra estava dirigindo um Ford velho e cansado com placa do Arizona. As mãos delas esticavam-se para tocá-lo. Em Kittery, ele descobriu pela primeira vez que um nome comum como John sem nome do meio Smith tinha suas vantagens. Em seu terceiro dia na cidade, se candidatara a um trabalho como cozinheiro de lanchonete. Tinha experiência no refeitório da universidade e em um acampamento de escoteiros em Rangeley Lake, onde cozinhava. A proprietária da lanchonete, uma viúva jogo duro chamada Ruby Pletcher, examinou cuidadosamente seu pedido. Você é um cara um pouco instruído demais para cortar picadinho, disse ela. Sabe disso, não sabe, campeão? Tem razão, Johnny respondeu. Pois é, estudei tanto justamente para ficar fora do mercado de trabalho. Ruby Pletcher pôs as mãos nos quadris magricelas, jogou a cabeça para trás e deu uma gargalhada. Você acha que consegue manter a porra da cabeça em ordem às 2 da manhã com 12 cowboys acampados aqui, gritando todos ao mesmo tempo? Ovos mexidos, bacon, salsicha, torradas e panquecas? Acho que sim, Johnny afirmou. Acho que você não entendeu realmente do que eu estou falando. Ruby começou. Mas vou te dar um voto de confiança, senhor universitário. Vá fazer um exame médico para ficarmos tranquilos com a vigilância sanitária. E volte aqui com o resultado de que está apto. Aí te ponho de imediato no balcão. Ele realizou os exames e, após certa afobação nas primeiras 2 semanas, que incluiu um doloroso conjunto de bolhas na mão direita, por ter jogado depressa demais uma cesta de batatas fritas em um poço de óleo fervente, acabou domando o balcão em vez de ser domado por ele. Quando viu o anúncio de Chatsworth, no entanto, mandou seu currículo para a caixa postal indicada. Fez questão de ampliar o currículo com algumas experiências específicas como professor. Entre elas, um seminário de um semestre sobre o aprendizado de deficientes e jovens com problemas de leitura. No final de abril, quando estava concluindo o segundo mês de lanchonete, recebeu uma carta de Roger Chatsworth pedindo que comparecesse a uma entrevista em 5 de maio. Tomou as providências necessárias para tirar esse dia de folga. E às 14h10 de uma bela tarde da primavera estava sentado no escritório de Chatsworth. Segurando um copo longo, repleto de gelo e Pepsi, ouvia Stuart falar sobre os problemas de leitura do filho. Isso lhe parece dislexia? Stuart perguntou. Não, parece uma fobia generalizada à leitura. Chatsworth estremeceu um pouco. Síndrome de Jackson? Johnny ficou impressionado, e não era para menos. Michael Carey Jackson era um especialista em leitura e gramática da Universidade do Sul da Califórnia. Um homem que não deixara de provocar certo alvoroço 9 anos antes com um livro chamado O Leitor que Desaprende. A obra descrevia toda uma cesta básica de problemas de leitura que tinham desde então ficado conhecidos como Síndrome de Jackson. Era um bom livro se o leitor conseguisse superar o denso jargão acadêmico. O fato de Chatsworth tê-lo conseguido revelava muito a Johnny sobre o empenho que o homem devia ter em resolver o problema do filho. Algo do gênero. Johnny concordou. Mas entenda que ainda não encontrei seu filho nem o ouvi ler. Ele tem que recuperar algumas matérias do ano passado. Escritores americanos, um curso de história de 9 semanas e, por incrível que pareça, educação cívica. Foi reprovado no exame final porque não conseguia ler a droga dos textos. Você tem um certificado de professor emitido por New Hampshire? Não, Johnny respondeu. Mas não é difícil conseguir um. E como seria seu trabalho?
Johnny esboçou o modo como pretendia lidar com o assunto. Muita leitura oral por parte de Chuck, fortemente voltada para textos de algum impacto, como literatura fantástica, ficção científica, faroestes e romances juvenis sobre carros e adolescentes. Perguntas constantes sobre o que estava sendo lido. E uma técnica de relaxamento descrita no livro de Jackson. Pessoas perfeccionistas frequentemente sofrem mais, Johnny explicou. Elas se empenham demais em resolver o problema e reforçam o bloqueio. É uma espécie de gagueira mental que... Jackson diz isso? Chatsworth interrompeu enfaticamente. Johnny sorriu. Não, eu digo. Tudo bem, continue. Às vezes, se o estudante puder esvaziar totalmente a cabeça logo após a leitura, sem sentir a pressão de explicar o que leu, os circuitos parecem clarear por conta própria. Quando isso passa a acontecer, o estudante começa a refazer suas linhas de ataque. É um tipo de pensamento positivo que vai aos poucos. Os olhos de Chatsworth brilhavam. Johnny acabara de abordar a filosofia pessoal do próprio Chatsworth. Provavelmente as crenças da maioria dos que haviam subido na vida por mérito próprio. O sucesso nunca acontece de imediato, disse ele. Sim, é isso mesmo. É mais ou menos isso. Quanto tempo você demoraria para conseguir um certificado de New Hampshire? Não mais do que o tempo necessário para despacharem meu requerimento. 2 semanas, talvez. Então pode começar no dia 20? Johnny piscou. Quer dizer que estou contratado? Se quiser mesmo o trabalho, está contratado. Pode ficar em nossa casa de hóspedes. Isso vai desestimular a vinda dos meus benditos parentes neste verão. E também a dos amigos de Chuck. Quero que ele realmente entre nisso de cabeça. Vou lhe pagar $600 por mês, que não é exatamente uma fortuna. Mas se Chuck sair dessa, você terá uma gratificação substancial. Substancial. Chatsworth tirou os óculos e esfregou o rosto com a mão. Gosto muito do meu garoto, Sr. Smith. Só quero o melhor para ele. Se puder, nos dê uma ajuda. Vou tentar. Chatsworth tornou a pôr os óculos e pegou de novo o currículo de Johnny. Está sem lecionar há um tempo considerável. Isso não o incomoda? Aí vem o problema. Johnny pensou. Incomoda, respondeu. Mas sofri um acidente. Os olhos de Chatsworth percorreram pelas cicatrizes no pescoço de Johnny, onde os tendões atrofiados haviam sido parcialmente reparados. Acidente de carro? Sim. Grave? Sim. Parece bem agora, disse Chatsworth, pegando o currículo e o guardando em uma gaveta. Por mais espantoso que fosse, as perguntas terminaram ali. Então, após 5 anos, Johnny estava lecionando de novo, embora seu efetivo fosse de apenas um aluno. 2. Quanto a mim, que tinha indiretamente a responsabilidade pela própria morte, ele pegou de leve minha mão e sorriu com ar de quem se desculpa. Foi um momento difícil e fui embora achando que tinha feito mais confusão no mundo do que jamais imaginei. Chuck fechou o livro com um estalo. Pronto. O último a pular na piscina é a mulher do padre. Espere um minuto, Chuck. Ah! Chuck tornou a se sentar pesadamente. O rosto assumindo o que Johnny conhecia como expressão agora às perguntas. Um bom humor longamente cultivado predominava. Mas sob ele, Johnny podia ver às vezes outro Chuck. Tristonho, preocupado, assustado. Bastante assustado. Porque era um mundo de leitores. Os iletrados da América eram dinossauros que se moviam pesadamente em um beco sem saída. Chuck era esperto bastante para perceber isso. E estava com muito medo do que podia lhe acontecer quando voltasse à escola naquele outono. Só 1 ou 2 perguntas, Chuck. Por que se dá o trabalho? Você sabe que não vou conseguir responder. Ah, vai. Desta vez você vai conseguir responder a todas elas. Nunca consegui entender o que leio. Você já devia ter percebido isso. Chuck pareceu mal-humorado e infeliz. Não vou entender sequer o sentido geral da pergunta. Para mim vai ser uma enrolação. Vai conseguir responder as perguntas porque elas não serão sobre o livro.
Chuck olhou de relance para Johnny. Não serão sobre o livro? Então por que vai fazê-las? Pensei que... Foi só brincadeira, ok? Com o coração batendo forte, Johnny não ficou inteiramente surpreso ao descobrir como estava assustado. Planejava aquilo há muito tempo, esperando apenas a confluência certa das circunstâncias. Jamais conseguiria chegar tão perto do objetivo como naquele momento. A senhora Chatsworth não estava rondando ansiosa por ali e deixando Chuck muito mais nervoso. Nenhum de seus amigos estava jogando água para cima na piscina, fazendo Chuck se sentir envergonhado de ler em voz alta como um aluno atrasado da 4ª série. E o mais importante de tudo, seu pai, o homem que Chuck queria agradar mais que qualquer outra pessoa no mundo, não estava lá. Estava em Boston, em um encontro da Comissão Ambiental da Nova Inglaterra sobre poluição das águas. Extraído do livro Uma Visão Geral dos Problemas de Aprendizado, de Edward Stein. O indivíduo, Rupert J., estava sentado na 3ª fila de um cinema e não havia ninguém nas 6 fileiras atrás dele. Era o único que tinha como observar que um pequeno incêndio havia começado no lixo acumulado no chão. Rupert J. se levantou e começou a gritar enquanto as pessoas mandavam sentar e calar a boca. Como você se sentiu com isso? Perguntei a Rupert J. Nem em 1000 anos eu poderia explicar como a situação me deixou. Ele respondeu. Fiquei assustado, mas ainda do que assustado, fiquei frustrado. Senti que era desajustado, inadequado para ser um membro da raça humana. A gagueira sempre tinha me feito sentir desse jeito, mas naquele momento tive também uma sensação de impotência. Houve mais alguma coisa? Sim, tive ciúme, porque alguma outra pessoa veria o fogo. E você sabe, ficaria com a glória de dar o aviso? Sim, é isso. Vi o fogo começar. Fui a única pessoa que viu. E só que pude dizer foi como um estúpido disco arranhado. Realmente inadequado para ser um membro da raça humana. Descreve meu sentimento da melhor maneira possível. E como você rompeu o bloqueio? Na primavera foi o aniversário de minha mãe. Comprei para ela uma dúzia de rosas na floricultura. Eu estava parado no cinema enquanto todos gritavam para mim. Então pensei, vou abrir minha boca e gritar rosas, o mais alto que puder. Tinha a palavra na ponta da língua. Então o que você fez? Abri a boca e gritei fogo, com toda a força dos meus pulmões. Já tinham se passado 8 anos desde que Johnny lera essa história na introdução do texto de Stanley, mas nunca se esqueceu dela. Sempre achou que a palavra-chave na lembrança de Rupert J. era impotência. Se em determinado momento você achar que o ato sexual é a coisa mais importante do mundo, o risco de o pênis não ficar ereto vai aumentar de 10 a 100 vezes. E quando você achar que ler é a coisa mais importante do mundo... Qual é seu segundo nome, Chuck? Ele perguntou em um tom casual. Murphy. Chuck respondeu com um breve sorriso. Soa um tanto mal, não é? É o nome de solteira da minha mãe. Se contar isso ao Jack ou ao, serei obrigada a provocar uma bela lesão no seu corpo magricela. Não vai acontecer. Johnny garantiu. Quando é seu aniversário? 8 de setembro. Johnny começou a jogar mais depressa as perguntas, sem dar a Chuck a chance de pensar. Mas não eram perguntas sobre as quais fosse preciso pensar. Qual é o nome de sua mãe? Beth. Você conhece a Beth, Johnny? Qual é o segundo nome dela? Alma. Chuck deu um sorriso largo. Realmente horrível, não é? Qual é o nome do seu avô paterno? Richard. Por quem você torce este ano na Liga Americana do Leste? Para os Yankees, sem a menor dúvida. Por quem você torce para ser eleito presidente? Gostaria de ver o Jerry Brown chegar lá. Está pretendendo trocar o Corvette? Não este ano, talvez no ano que vem. Ideia de sua mãe? Pode crer. Ela diz que a potência do Vette ultrapassa o limite de sua paz de espírito. Como o Falcão Vermelho ultrapassou os guardas e matou Danny Juniper. Sherburne não prestou atenção suficiente àquele alçapão que levava para o sótão da cadeia. Chuck respondeu prontamente, sem pensar, e Johnny sentiu uma súbita onda de triunfo.
como um grande gole do melhor bourbon. Tinha dado certo. Pegou Chuck falando sobre rosas e ele reagiu com um bom, saudável grito de fogo. Chuck o olhava com um ar de surpresa quase total. O falcão vermelho entrou no sótão pela clarabóia. Chutou e abriu o alçapão. Atirou em Danny Juniper. Atirou também em Tom Canyon. Está certo, Chuck. Eu me lembrei. Ele murmurou e ergueu ainda mais a cabeça para Johnny, os olhos se arregalando, um sorriso se iniciando nos cantos da boca. Armou um truque para que eu me lembrasse. Só o peguei pela mão e o fiz contornar o obstáculo que, até agora, estava em seu caminho. Johnny explicou. Mas, seja o que for, ainda está lá, Chuck. Não se iluda. Quem era a moça por quem Chapane se apaixonou? Era... Os olhos de Chuck se enevoaram um pouco e ele balançou a cabeça com relutância. Não me lembro. Bateu na coxa com repentina velocidade. Não consigo me lembrar de nada. Sou tão imbecil. Não se lembra sequer de como seu pai e sua mãe se conheceram? Chuck tornou a erguer a cabeça e sorriu um pouco. Havia uma mancha vermelha em sua coxa, no lugar onde ele havia dado a pancada. Claro, estavam trabalhando na Avis, em Cheston, na Carolina do Sul. Alugou um carro com pneu furado para o meu pai. Chuck riu. Ele ainda diz que os dois só se casaram por ele ter precisado trocar um pneu. E quem foi a moça por quem Sherburne ficou interessado? Jenny Langford, um rabo de foguete. Ela era a garota de Gresham, uma ruiva, como Beth. Ela... Chuck se interrompeu, arregalando os olhos para Johnny, como se o professor tivesse acabado de tirar um coelho do bolso da frente da camisa. Você conseguiu de novo. Não, você conseguiu. É um simples truque de desorientação. Por que você disse que Jenny Langford é um rabo de foguete para John Sherburne? Bem, porque Gresham é um manda-chuva naquela cidade. Que cidade? Chuck abriu a boca, mas nada saiu. De repente, ele desgrudou os olhos do rosto de Johnny e fitou a piscina. Então sorriu e voltou a olhar para ele. Emmett, a mesma cidade daquele filme Tubarão. Bom, como fez para lembrar do nome? Chuck sorriu. Isso não faz qualquer sentido. Mas me imaginei treinando com a equipe de natação e lá estava. Que truque! Que grande truque! Tudo bem. Por hoje é só, eu acho. Johnny se sentia cansado, suado, mas muito, muito bem. Se não reparou, você acabou de fazer um belo avanço. Vamos nadar. O último é a mulher do padre. Johnny, o quê? Vai sempre funcionar? Só se você transformar a coisa em um hábito, Johnny respondeu. E cada vez que contornar aquele obstáculo, em vez de avançar para cima dele, o obstáculo vai ficar um pouco menor. Também acho que não vai demorar muito para você começar a sentir uma certa melhora na leitura, palavra por palavra. Conheço um ou dois outros pequenos truques. Ele ficou em silêncio. O que acabou de dizer a Chuck era mais uma espécie de sugestão hipnótica do que a verdade propriamente dita. Obrigado, disse Chuck. A máscara de resignado bom humor desapareceu. Em seu lugar havia, agora, uma franca gratidão. Se me fizer superar isso, vou... Bem, acho que vou ajoelhar e beijar seus pés, se você quiser. Às vezes fico muito assustado. Tenho a impressão de estar acabando com meu pai. Chuck, não percebe que isso é parte do problema? É? Sim. Você está supercarregado, superpressionado, super tudo. E talvez não seja apenas um bloqueio psicológico, sabe? Há quem acredite que certos problemas de leitura, como a síndrome de Jackson ou fobias de leitura, podem ser uma espécie de sinal de nascença. Um circuito defeituoso, um aparelho com problemas, uma zona... Ele fechou a boca com um estalo. Uma o quê? Chuck perguntou. Uma zona morta, disse Johnny devagar. Seja lá o que for. Nomes não importam, resultados sim. No fundo, o truque da desorientação não é exatamente um truque. Ele está instruindo uma parte inativa de seu cérebro a fazer o trabalho daquela pequena seção defeituosa. Para você,
Significa entrar em uma sequência de pensamento baseada em expressão oral cada vez que bater em um obstáculo. Você está realmente mudando o local em seu cérebro de onde o pensamento está vindo. Está aprendendo a tomar um desvio. Mas vou conseguir fazer isso? Acha que vou? Sei que vai. Johnny confirmou. Tudo bem, então vou. Chuck deu um mergulho raso na piscina e veio à tona sacudindo a água do cabelo comprido e dando em Johnny um belo borrifo de pequenas gotas. Venha, entre, está ótima. Vou entrar, disse Johnny, mas por hora ia se contentar em ficar parado na beirada da piscina diante de Chuck, vendo seu aluno nadar vigorosamente para a parte funda, saboreando seu sucesso. Não tivera aquela sensação agradável quando percebeu que as cortinas da cozinha de Eileen McGowan estavam pegando fogo, nem ao revelar o nome de Frank Dodge. Se Deus havia lhe dado algum dom, era o dom de ensinar, não o de saber o que não era da sua conta. Ensinar era o tipo de coisa para o qual havia sido feito. E Johnny percebeu isso em 1970, quando deu aulas na escola de Cleaves Mills. Melhor ainda, os garotos também tinham percebido esse dom e correspondido, exatamente como Chuck acabara de fazer. Vai ficar aí parado como um palerma? Chuck perguntou. Johnny mergulhou na piscina.